Olá pessoal, Direito Penal 2, tudo bem? Professor Jorge Tassi, nós vamos para a nossa primeira aula em ensino à distância para a gente poder regulamentar nossas atividades. Infelizmente o coronavírus nos deixou um pouquinho mais afastados, mas nós vamos suprir isso com essas aulas. Espero, vamos lutar junto e a gente vai ter o nosso espaço no Classroom para poder dialogar sobre todo o conteúdo que está aqui. Eu vou mandar exercício para vocês para a gente poder afinar ainda mais esse conteúdo, tá bom? Então, vamos aproveitar esse momento para a gente poder aprimorar nossas capacidades de aprendizagem. Eu acho que esse é o elemento mais importante e deixá-las alinhadas efetivamente com a modernidade, tá bom? Bom, vamos falar a respeito do pacote anticrime que foi encaminhado pelo ministro Sérgio Moro e que acabou virando uma lei, a Lei 13.964 de 2019, tá? Na verdade, o pacote anticrime foi modificado bastante, algumas alterações essenciais que foram feitas pelo Congresso Nacional e essas mudanças acabaram gerando a publicação dessa lei, né? A Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora, depois de um vacatio legis de 30 dias, no dia 23 de janeiro de 2020. Ou seja, ela já entrou em vigor e a partir de agora ela é válida em todo o Brasil. Isso alterou essencialmente alguns aspectos do Código Penal brasileiro e no nosso caso que a gente está discutindo como teoria da pena, com certeza mudou algumas coisas que a gente vai discutir com vocês em Direito Penal 2, também na LEP, na Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 do ano de 84, tá bom? Então vamos falar das mudanças que vão impactar a nossa atividade e eu vou começar falando das alterações no Código Penal brasileiro. Eu tenho uma mudança no artigo 25, que não é tanto nossa matéria, que vai falar sobre a legítima defesa, só que no caso a legítima defesa por agente profissional de segurança pública, tá? Então os profissionais de segurança pública ganharam aí um respaldo um pouco maior em relação às suas atividades, sendo inserido no parágrafo único do artigo 25, além daquelas condições já propostas no caput, e elas têm que estar presentes aqui também. Ou seja, eu estou falando de legítima defesa, continua sendo legítima defesa, só que aí foi especificado que o profissional de segurança pública que está atuando, tá, para repelir agressão ou risco de agressão à vítima mantida como refém, ele está sob o resguardo da legítima defesa, tá bom? Particularmente, eu acho que não precisava fazer esse tipo de apontamento, mas é verdade que muita gente apresenta crítica pura e simples ao profissional de segurança pública por conta de estar agindo dessa forma e muitas vezes ele não tem a disponibilidade de falar não vou agir. Pelo contrário, tem o dever legal de proteger as pessoas e tentar salvá-las nessa circunstância. E aí a gente vê, por exemplo, a questão do profissional de segurança pública tendo que matar o autor de um delito utilizando um fuzil, como a gente viu no Rio de Janeiro, e ele ser apontado como ser feita essa discussão sobre a forma de ser lema na sociedade, se foi legítima defesa, não foi, se ele é assassino, não é assassino. Claro que não é assassino, o cara está trabalhando, ele está fazendo aquilo como representante do Estado em cima de uma necessidade que é salvaguardar as outras pessoas, porque aquela pessoa efetivamente colocou em risco a vida das outras pessoas e a norma ela é clara em legítima defesa. Aquele que pratica uma conduta injusta, uma agressão injusta, atual ou iminente, que coloca em risco uma pessoa inocente, uma pessoa que está de boa fé ali naquela relação jurídica, ela acaba tendo, né, a sua injusta agressão de ser repelida. E se não há possibilidade de diálogo, se não há possibilidade de você aprofundar ou ter uma conduta menos violenta, você acaba tendo que agredir no mesmo patamar, que é o necessário para você repelir essa injusta agressão, tá? No artigo 25, a gente vai pular para o artigo 51, nós temos uma alteração, e a gente não discutiu isso em sala de aula, mas nós vamos discutir um pouco mais para frente, que a pena de multa, né, a partir de agora, ela vai ter uma mudança no seu processo de execução, tá? Então, quando transitar em julgado, a sentença, automaticamente a multa se torna exigível e ela vira dívida ativa da União. Aliás, dívida ativa da União ou dívida ativa do Estado, né? O judiciário pode ser estadual, como pode ser federal, tá? Ela vira dívida ativa. Legal, isso não mudou nada. A grande questão é que antigamente você não tinha exatamente a indução de qual é o juízo competente para fazer esse processo. E isso acabava indo para a justiça comum para fazer esse tipo de cobrança, tá? Agora não. Agora nós temos o juiz da execução penal, que é o responsável pelo cumprimento de pena
daquela pessoa que foi condenada é o mesmo juiz que vai cuidar do pagamento da multa, ou seja, ele vai acompanhar de perto. É uma lógica muito interessante, porque isso facilita o tipo de cobrança, porque o juiz até conhece a situação daquele réu. Ele tem à disposição todos os fundamentos na sua mão, você não precisa fazer prova, você não precisa discutir muito o que está acontecendo. Existe com certeza a possibilidade disso vir a acelerar. A gente não sabe como vai funcionar isso muito na prática, porque é uma medida muito nova, mas efetivamente a chance disso ter mais resultado é melhor. Ocorre que também tem um outro problema, que aí a gente tem que discutir, que os juízes de execuções penais estão carregados de penas, carregados de pessoas para custodiar nesse sentido, e isso acaba sobrecarregando a eles também. A gente tem que ver na prática como vai ser o funcionamento disso a partir de agora. Outra circunstância de mudança que vai afetar a nossa matéria diz respeito ao artigo 75 da Lei Penal. Esse artigo 75 ainda vai dar o que falar, porque ele precisa ser discutido no âmbito da sociedade. E assim, eu tenho 46 anos como professor de Direito e 46 anos eu aprendi que a pena máxima no direito brasileiro é de 30 anos, ou seja, a pessoa pode ter 300 anos para cumprir, vai ficar 30 preso, e isso não mais é verdade. Ela pode ficar presa 40 anos. O artigo 75 cita isso, que o tempo de cumprimento de penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos, tá? As penas todas somadas ali dentro pode ter 350 anos, pode novas penas chegarem a 40 anos, o máximo para cumprimento dessas penas. Ocorre que é importante a gente perceber que existe a unificação das penas, como a gente já tinha antes, só que essas unificações agora vão se dar em um máximo de cumprimento de 40 anos também. Essa é uma mudança essencial que, vamos lá, isso é direito material, está no Código Penal, ou seja, a aplicação tem que ser a partir de agora, ou seja, não vai atrasar aquilo que já estava sendo aplicado. Então, as penas que já foram aplicadas e que o respaldo é de 30 anos, vai ter gente que vai discutir que não, a pena foi de 200 anos, então agora mudou para o máximo de cumprimento aqui de 40, o máximo era 30. Essa mudança, para mim, o professor Jorge Tassi, é uma mudança de perspectiva material de direito, ou seja, a pessoa pode ter uma pena de 200 anos para cumprir, tá? Ela já sabia, dentro daquela condição, daquela realidade, que 30 anos era o máximo de pena que ela poderia responder, poderia ficar presa ali. Então, a partir de agora, teoricamente, mudou para 40. Cuidado, para mim é questão de direito material, ou seja, só pode ser aplicado daqui para frente. Os casos passados não podem ser observados nessa questão. É claro que isso vai dar muito pano para manga, muito objeto de discussão dentro do direito, mas a gente vai perceber como a jurisprudência vai se firmar a partir de agora. Essa é uma alteração também importante para retratar para vocês. Tá? O artigo 83 do Código Penal também foi alterado e nele foi alterada a concessão da liberdade condicional. Eu não entrei no assunto com vocês de liberdade condicional ainda, eu vou entrar nas próximas aulas, na verdade, na próxima aula eu já entrar em liberdade condicional, mas eu preciso mostrar para vocês que o artigo 83 foi alterado. Então ele alterou o quê? As condições de concessão da liberdade condicional e ele incutiu a letra B, do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para que haja a concessão da liberdade condicional. Ou seja, se a pessoa está cumprindo a sua pena nos últimos 12 meses, ela teve a prática de uma transgressão grave e ainda assim ela conseguiu as condições para ingressar na condição de liberdade condicional, ela vai ter que esperar o cumprimento desse prazo de 12 meses. Ou seja, vamos lá, com 3 meses antes ela praticou uma pena grave, foi punida, mas não foi o suficiente para tirar as outras condições da liberdade condicional dela. Como ela praticou aquilo, vai ter que ficar mais 9 meses esperando dar os 12 meses para poder ir para a liberdade condicional. É isso que a gente vê na prática, é isso que vai acabar acontecendo. Tá bom? Outra mudança que nós tivemos diz respeito à questão do artigo 91A. E essa é uma mudança muito interessante, que foi para punir principalmente o enriquecimento ilícito. Né? Então, a lei penal brasileira, a partir de agora, dentro dessa questão, ela vai punir de uma forma mais complexa a questão do enriquecimento ilícito. Com certeza esse artigo vai gerar discussões sobre a sua constitucionalidade, mas eu vou trabalhar qual que é a ideia que está sendo proposta nesse sentido. Quando
uma pessoa condenada por um crime com pena máxima maior do que 6 anos de reclusão, tá? O juiz apurando a incompatibilidade entre aquilo que a pessoa tem de renda, tem de capacidade financeira com aquilo que ela efetivamente tem, e que há o proveito da prática delitiva para esse enriquecimento, ou seja, houve enriquecimento ilícito, esse enriquecimento vai ser submetido a um processo de perdimento, ou seja, ele vai ser perdido por essa pessoa. A administração pública vem e vai englobar aquele produto como dela fosse, né? Essa é uma relação que está sendo proposta. A diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito, ou seja, o cara não comprova a licitude daqueles bens, pelo contrário, a prática delitiva demonstra que está vinculada exatamente à criminalidade. Então, aquilo que é compatível com o rendimento lícito, tudo bem. Aquilo que não é compatível vai ser submetido a perdimento por parte da administração pública, tá? Essa é a ideia que foi apresentada. Eu acho que tem que ser discutida a questão da constitucionalidade, vai dar muito pano para manga também isso daqui. Isso vai gerar a necessidade de uma prestação de contas, de você fazer um outro tipo de investigação para verificar essa compatibilidade entre os bens que a pessoa possui e a sua conduta, tá? Isso vai gerar, quem sabe, uma punição a mais para a pessoa e vai ser questionada exatamente essa relação jurídica, tá? Será que essa punição não vai estar punindo crimes que já foram punidos e que a pessoa efetivamente não já teve o trânsito julgado de outras condutas? Isso vai ser questionado lá na frente, com certeza, tá? É uma outra norma que vai gerar mudança nesse sentido. Nós temos a última mudança para destacar para vocês, do artigo 116 do Código Penal Brasileiro, que vai falar sobre novas condições de suspensão da prescrição penal. E a primeira delas é enquanto a pessoa efetivamente está cumprindo pena no exterior. Então, quando ela está cumprindo uma pena no exterior, está suspensa a contagem da prescrição, não vai contar o prazo de prescrição. Outra questão, quando houver pendência de embargos de declaração ou recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Ou seja, se a pessoa entrar com recursos que forem nomeados como protelatórios junto aos tribunais superiores ou embargos de declaração, que também são recursos, né, automaticamente vai ser suspenso o prazo prescricional, tá bom? Só se eles forem inadmissíveis. Se são recursos ordinários, nós não temos essa previsão de suspensão, eles continuam correndo os prazos regularmente, tá? E enquanto não for cumprido ou não for rescindido, acordo de não persecução penal. Então, hoje nós temos a figura do acordo de não persecução penal, que são barganhas jurídicas entre os órgãos jurisdicionais, aprovados pelos órgãos jurisdicionais, feitos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, em relação à pessoa que está sendo acusada do delito. E aqui, enquanto estiver pendente as cláusulas dessa relação jurídica, automaticamente não há sentido de você aplicar prazos prescricionais. Imagine que, atingiu a prescrição, vou deixar de cumprir aquela cláusula, já que ela está em tramitação ainda. Então, não tem o menor sentido correr a prescrição enquanto você tiver esse tipo de acordo em tramitação, tá bom? Essas são as considerações feitas pela lei que alteram e que influenciam a nossa disciplina Direito Penal 2, beleza? Eu vou fazer as considerações no próximo vídeo sobre as alterações da LEP, que vão fazer muitas mudanças, inclusive nessa nossa matéria que está aqui. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se você gostou do vídeo, clica aí. Se gostou, se não gostou, faz a crítica para a gente melhorar, para a gente aprimorar o nosso trabalho. Põe a crítica no Classroom. A gente vai poder dialogar por lá também. Qualquer pergunta, por favor, estou à disposição de vocês. Valeu, tchau, até a próxima.